Adail, para os seus eleitores, né, que acompanharam aquela situação, eu percebo aqui muita gente com saudade do Adail na política, a sua vida pública foi interrompida, né? Você passou por momentos difíceis. O que é que você pode falar de toda essa situação que te levou à prisão? Eu falarei disso, que também me emociona, mas eu vou responder para você. Eu não fui na política o que eu planejei. Eu fui perseguido. As pessoas que jamais imaginaram que um ex-trabalhador da roça, uma pessoa sem fazer parte de uma família com histórico político, e 12 anos atrás, quando eu ainda tinha 40 anos de idade, aliás, 50 anos de idade, vem um menino velho desse, desconhecido, e toma de políticos históricos do estado do Ceará uma vaga dos 22 que representam o Ceará no Congresso Nacional. Mal cheguei lá, mal orientado, induzido a uma prática que, se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, eu não teria praticado, que teria sido aquele voto. Quando você fala, para ficar interpretado, foi o voto que você foi induzido a votar no impeachment a favor da... Perfeitamente. E, em seguida, esse voto fez com que o cearense entendesse que, naquela ocasião, eu não merecia estar de volta ao Congresso Nacional. Acredito que assim foi feito. Mas aí, terminou o mandato e eu fiquei como prestador de serviço, como empresário. Eu tinha uma prática há mais de uma década de guardar dinheiro no escritório da empresa para suprir as emergências quando, de final de ano, os governos não pagavam em dia, às vezes por falta de recurso ou por falta de orçamento. E em algum período do ano, principalmente no período de eleições, em anos de eleições, os bancos entravam em greve e isso dificultava o pagamento das minhas obrigações, como salários dos colaboradores da empresa, como também o combustível utilizado pelos veículos. Então, eu já vinha praticando há tempos, há aproximadamente uma década, era a cada mês, quando o recurso entrava na conta, eu tirava uma parte e guardava em espécie na empresa. Então, a Polícia Federal... Onde nessa época, muitos empresários faziam isso, né? Perfeitamente. Então, era um dinheiro que tinha origem, porque ele era oriundo da prestação de serviço, era um dinheiro que saía da Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria de Finanças, para a instituição bancária, onde lá eu tinha a conta da empresa. E para vir do banco para casa, para a empresa, era através de um saque. Então, o dinheiro tinha toda licitude, e todo o caminho que ele fazia tinha toda licitude. Como a gente, quando tem inimigos, você não tem sigilo bancário, muito embora isso é lei. Vai que você tem interesse em saber como está a minha conta e você é amigo do meu gerente, você acaba sabendo. Aí viram aqueles saques, acreditaram que eu tinha dinheiro na empresa, acreditaram que era para ser usado em campanha política, onde eu não era candidato, onde nenhum filho meu era candidato. Eu estava, naquela ocasião, desligado da política e acabaram encontrando R$ 2 milhões na minha empresa, em que a investigação policial me acusou como sendo lavagem de dinheiro. Então, isso é considerado crime. Eu fui recolhido pela Polícia Federal exatamente no dia 19 de novembro do ano de 2000 e logo 3 dias depois o juiz que determinou a minha prisão por essa
falha investigação determinou a minha ida a um presídio. Foi onde eu pude ver o inferno em vida, né? Foi onde teve o maior sofrimento de minha vida. Naquela ocasião, me colocaram em uma cela, era até um privilégio, um único detento ocupar uma cela inteira de 2 metros por 3 de comprimento. E logo no segundo dia que eu estava, um vereador em Fortaleza se pronunciou na tribuna da Câmara Municipal, dizendo que eu corria risco de morte dentro desse presídio, porque ele fez a ilação de que eu fosse testa de ferro de grupos políticos de Fortaleza. Certamente, uma pessoa que não sabe da minha índole, da minha capacidade de vencer processos licitatórios com o menor preço, absolutamente legais, e achar que eu pudesse ter uma relação ilícita com gestores, os quais eu prestava um serviço no município de Fortaleza. E aí, meu amigo, foi onde a coisa apertou mais ainda. Puseram 2 policiais para fazer a minha segurança durante 24 horas por dia, todo o período que eu estive no presídio, numa unidade por nome de CETOC, e aquilo foi um pavor na minha vida. Para você ter uma ideia, nos primeiros 30 dias de prisão, já com um corpo pouquinho como eu tenho, eu perdi 25 quilos, porque eu não conseguia comer, eu não entendia porque ali estava eu ser preso, porque tinha dinheiro da empresa em casa, no escritório da empresa. Aquilo foi um horror na minha vida. A comida, você pode acreditar, você precisa dizer assim, ou come ou morre. E não podia receber de fora, né? Não podia receber de fora durante todo esse período, eu não vi. 6 meses, mais ou menos. 191 dias. Eu não pude ver minha esposa, não pude ver meus filhos, eu não pude ver um neto que nasceu no período que eu estava lá. Foi assim a coisa que me causou mais sofrimento em minha vida. Porém, eu nunca desistia de que Deus estava comigo naquela ocasião. Eu conversava diariamente e pedia: Deus, continua me tranquilizando, porque sei que amanhã o juiz que me colocou aqui vai ser sensibilizado para me tirar daqui. Fato, Richard, que com 90 dias nessa unidade prisional, os advogados conseguiram a minha transferência para uma outra unidade por nome de Irmã Imelda. Me colocaram numa cela onde já tinham 2 detentos, um policial penitenciário e um advogado, lá com suas acusações. E com uma semana depois chegou um desembargador. Então era uma cela com 3 metros de largura, 5 metros de comprimento, acomodando esses 4 detentos. E toda semana eu ouvia promessa de advogado: você está saindo, está chegando a hora. Mas por que eu estou aqui? Mas, Adail, é porque o Ministério Público ofereceu denúncia e tem que passar por um processo de julgamento. Fato, Richard, é que esse processo, essa investigação mal feita, considero hoje que é consequência da política mal feita. Eu considero que eu fui perseguido politicamente falando. E foi totalmente absolvido. Mas graças ao nosso bom Deus e ao profissionalismo do corpo jurídico que estava me defendendo,
mostrou por A mais B a um tribunal de justiça, um tribunal regional federal da 5ª região, a uma turma de desembargadores que me absolveu por unanimidade. E essa absolvição se deu apenas no ano passado, como também o processo já transitou em julgado, ou seja, não cabendo mais recursos por nenhum outro tribunal. Então, eu estou livre dessa acusação, estou livre dessa perseguição e estou determinado, por a vontade e força de Deus, voltar à política para fazer diferente do que fizeram comigo. Eu não tenho um lado político em dizer assim, eu vou atacar o governo ou eu vou atacar a oposição. O meu lado é o lado do povo.